Fala galera, e vai estudar unificação italiane. Meu amigo, se tiver alguém da Itália agora deve estar muito puto, né? É muito estereótipo, né, cara? Muito mal. Mas enfim, vamos estudar a unificação da Itália, que vai acontecer aí na década de 1860. Eu coloquei 1860 porque basicamente, né? Mas 1860, 1861 e o território vai estar consolidado, e a gente vai ver por que tem aspas depois, né? Mas vai estar consolidado em 1870. Então vai durar toda essa década de 60 a 70, que é uma década muito conturbada na história do mundo. Nós temos aí vários acontecimentos como a unificação italiana, a gente vai ter a unificação da Alemanha e a Guerra de Secessão, tudo acontecendo na mesma década, no mesmo decênio. Beleza, galera? Outra coisa que eu quero dizer para vocês. A aula de unificação italiana anda de mãos dadas com a aula de unificação alemã, tá? Elas meio que se complementam, porque vai ter um momento ali que vai acontecer uma guerra importante que vai ajudar a Itália a conseguir concretizar a sua unificação, beleza? Mas de onde que vem essa ideia de unificar, né? Por que que a Itália não está unificada ainda? Por que que a gente estuda isso? Porque, né, a Itália nunca conseguiu se unificar, por conta que a Itália antes ela fazia parte de um império, né? Ela fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, que vai impedir que a Itália se unifique ali no meio das unificações mais precoces, né, que foi a unificação de Portugal, da Espanha, da França e da Inglaterra, né? A Itália não vai conseguir se unificar porque ela faz parte desse império que vai ruir apenas em 1806, tá? O que vai acontecer, gente? A gente vai ter aí muitas correntes, né, que querem essa unificação, porque estão correndo na Europa agora ideais libertários, ideais liberais, né, e ideais nacionalistas, tá? E esses nacionalistas eles vão se organizar, né? Eles vão formar o grupo dos carbonários. A gente viu isso na aula de Revoluções de 20. Eles vão formar o grupo dos maçons. Os maçons eles vão ter uma importância fundamental aí, tá? É um grupo secreto, uma sociedade secreta que se reúne para discutir coisas de trabalho, coisas, ideias para a nação, enfim, né? E também o movimento Jovem Itália que a gente viu nas revoluções de 30, né? Aí do nosso querido Giuseppe Mazzini, que é o primeiro cara que vocês estão vendo aí, que foi o pioneiro e ele foi um dos principais líderes do movimento Jovem Itália. Para ajudar ele, a gente vai ter também o Giuseppe Garibaldi, né? Esse carinha aqui que lutou na Revolução Farroupilha. O Garibaldi, ele estava em todas, né? O Garibaldi realmente aí, né? Ele vai lutar na Revolução Farroupilha, ele vai ali proclamar junto com a galera a República do Piratini, depois a República Juliana, né? E aí depois ele volta para a Itália para tentar, né, ajudar nesse processo de unificação. Depois vai ser até construído um monumento em homenagem a ele, tá? Mas, né, o que que vai acontecer? Qual é o. Agora a gente já sabe, né, que a Itália ela tem uma boa parte, uma boa galera que quer unificar, que são pessoas nacionalistas, né, pessoas guiadas pelo princípio da autodeterminação dos povos. Se você forma um povo, você deve ter o seu próprio país, né? Então, eles queriam unificar todas as nações que se autodenominavam italianas, tá? A galera ali da Península Itálica que se considerava um povo só, tá? E aí, né, esses ideais a gente já sabe, né, quem são eles, quem são essas pessoas, por que que elas querem unificar, né, por conta desses ideais de unificação e tudo mais, né? Só que agora a gente esbarra num empecilho, que é o Império Austríaco. Porque lá no Congresso de Viena, eu trouxe aqui o mapa para mostrar para vocês, né? O Congresso de Viena, ele designou alguns dos territórios da Itália, né, da Península Itálica, para ficarem sob o domínio do Império Austríaco, né? O que a gente está vendo aqui nessa legenda, tá? Esses territórios aqui, eles ficaram sob o domínio do Império Austríaco, tá? E a Áustria, então, ela não quer que a Itália se unifique, porque senão ela ia perder vários territórios, né? Então a gente já sabe quem é o principal inimigo. A Áustria. A Áustria é o principal inimigo porque a Áustria impede, né, que esses estados se juntem às outras, né, aos outros estados italianos. A gente tem aqui o Reino das Duas Sicílias, que é uma possessão da família da Casa de Bourbon, né, tá? Que a Bourbon nessa época é tanto na França quanto na Espanha, tá? Depois a Bourbon cai, né, na França, tá? E aí ficam só os espanhóis, mas enfim, né? A gente tem esse território que é da Casa de Bourbon. A gente tem um reino unificado, né, separado e livre, né, que é o reino do Piemonte-Sardenha, que é a principal potência no contexto italiano, tá?
é a principal potência da Itália, que tem liberdade, que vai, então, né, encabeçar essa unificação. E a gente também tem os estados do Papa, tá? Os estados pontifícios da Igreja Católica. Tranquilo? Como que vai ser, então, né? Vamos primeiro ver o processo, como que foi, como que tá acontecendo, como é que é o bagulho. Primeiro, tu precisa ter muito fundamento para entender esse assunto, que é um tanto quanto complexo, né? E aí, depois, tu vai conseguir entender, de fato, como que aconteceu a unificação, tá? Primeiro vamos ver os motivos das classes sociais. Nós já vimos os ideais que movem, né, a unificação italiana, agora a gente vai ver os motivos das classes, né? A burguesia, ela era uma burguesia dividida, né? Tinha a burguesia do Piemonte, tinha a burguesia da Veneza, tinha a burguesia de Nápoles, digamos. Então a gente tinha várias burguesias, né, separadas, e eles queriam unificar esses mercados, porque às vezes era uma moeda diferente, às vezes vinha taxas, né? A taxa não era unificada, aí a política econômica monetária era diferente, então muito problema, né? E a burguesia só quer facilidade para ela poder operar da melhor maneira possível. Então o interesse burguês na unificação era facilitar, né, essa unificação de mercados e também o desenvolvimento da Revolução Industrial, que facilitaria muito se fosse unificado em um território só. Beleza? A nobreza, né, a aristocracia, ela tinha um certo interesse também, tá? Principalmente por conta do prestígio social, por conta do poder que ela ia conseguir caso ela tivesse um estado unificado, né? Porque daí ela ia conseguir mais títulos nobiliárquicos, ela ia conseguir, né, espalhar esses títulos nobiliárquicos ao redor, né, desse país recém-formado, né? E aí ela ia conseguir ganhar mais dinheiro e prestígio também. Tá? E aí também a gente tem, como eu falei para vocês, os ideais de nacionalismo da autodeterminação dos povos. Isso aqui é o que guiava, né, e principalmente era o que era usado de massa de manobra pelos burgueses e pelos nobres, né, para a classe média, né, apoiar essa unificação. Beleza? E aí a gente vai ter uma dificuldade, tá, que era juntar a aristocracia com a burguesia, porque os interesses eles eram muito diferentes. A burguesia ela é liberal contra o autoritarismo monárquico, né, o absolutismo monárquico. A nobreza ela é super a favor, né, desse autoritarismo, desse absolutismo. Como que a gente vai conciliar nobreza e burguesia, dois elementos fundamentais para conseguir, né, essa unificação? Bom, quem vai conseguir fazer isso é o Piemont-Sardenha, né? O reino do Piemont-Sardenha era o mais poderoso da Itália na época, tá? Não era Nápoles, não era a região do Vêneto, não era o sul, né, as duas Sicílias. O mais poderoso é o Piemont, tá? O Piemont-Sardenha. O Piemont-Sardenha que já vinha com algumas ideias e algumas tentativas de unificação, tá? Então a gente vai ter aí o rei do Piemont em 1848 naquela conjectura de Primavera dos Povos, né, eles vão promover essa unificação, né? Vão tentar fazer ofensivas contra a Áustria, mas não vão conseguir porque o exército austríaco é muito forte, tá? Então, depois, né, de tentar essa ofensiva falha, né, o rei ele acaba abdicando, né? Ele que também estava num processo de o povo exigir uma constituição, ele vai aceitar, mas depois ele vai tentar voltar atrás, não tem mais sustentação política, ele vai abdicar e o filho dele, o Vittorio Emanuele II, ele vai se tornar então o rei da Áustria. O rei da Áustria, desculpa. Meu Deus, nada a ver. O rei do Piemont-Sardenha, tá? Então agora a gente sabe quem é o nosso rei no contexto, né? O rei do Piemont-Sardenha no contexto de unificação italiana. O seu ministro, né? É o Conde de Cavour. Esse carinha que vocês estão vendo aí, que foi uma figura essencial, tá, no contexto geopolítico do Piemont-Sardenha, tá? E o Conde de Cavour, ele é um cara muito habilidoso, né? Ele vai orientar aí as ações do Vittorio Emanuele, que daqui para frente eu vou chamar de Vittorio Emanuel, que é mais fácil, né? Para um simples e reles brasileiro que nem eu, né? E aí o Conde de Cavour, ele vai orientar as medidas que o Vittorio Emanuel ele precisa tomar, tá? Uma delas foi a participação da Guerra da Crimeia, tá? A Guerra da Crimeia que aconteceu de 1854 a 1856 entre França mais Inglaterra contra a Rússia, né? A Guerra da Crimeia que vai ter a França e a Inglaterra vitoriosas contra a Rússia, né? E o Vittorio Emanuele, ele vai falar assim, ó, cara, manda umas tropas lá para ajudar, né? Te coloca ali como uma peça importante no cenário geopolítico. E aí a gente vai ter o Piemont-Sardenha crescendo a sua reputação, né? A França começando, pô, vocês são massa, hein? Vocês estão ajudando aqui, vocês estão empenhados, né? E aí a França vai começar a ter essa visibilidade do Piemont-Sardenha. Visibilidade essa do Piemont-Sardenha fundamental para a unificação da Itália. Mas isso é só no próximo vídeo. Beijão, vai para